Olá, crianças! Vamos fazer as atividades de língua portuguesa do livro Apis, páginas 164 a 166. Nós vamos continuar a interpretação do relato pessoal. Vamos lá, página 164. Releia esse trecho do relato: Monstros dentro da gente. Os monstros ficam guardados e em alguns momentos eles aparecem e nos fazem sentir mal. Letra A. O que quer dizer os monstros ficam guardados? São os sentimentos ruins que ficam dentro das pessoas. Lembra que a gente viu que esses monstros que o relato pessoal fala são os sentimentos ruins, a raiva, o ciúme, a inveja? Então, quando ele fala que o monstro está guardado, são os sentimentos que estão guardados dentro da gente. Letra B. Marque um X nas alternativas que melhor explicam a ideia dessa frase. O que essa frase está querendo dizer? Que só algumas pessoas têm sentimentos ruins? Que todas as pessoas podem ter sentimentos ruins? E que esses monstros, eles não existem, eles ficam guardados na imaginação. Então, não é que vai aparecer um monstro da raiva, esse é o sentimento. Exercício 5. Qual foi o monstro ou sentimento que um dia cresceu dentro do menino autor do texto? Lá no texto do relato pessoal, o monstro que cresceu dentro do menino foi o sentimento da raiva. Exercício 6. Complete a frase. O sentimento de raiva no menino foi provocado por quê? Por que o menino ficou tão bravo? Porque a mãe mandou ele desligar o videogame. E como o menino se livrou do sentimento ruim? Ele conversou com o irmão e fez as pazes com a mãe. Número 8. Por que o menino escreveu a palavra cresceu 3 vezes? Tem uma parte do texto que fala assim: a raiva cresceu, cresceu, cresceu tanto. É para mostrar que o sentimento ficou cada vez mais forte. Por isso que ele repete a palavra, para ele explicar, para ele deixar claro que o sentimento ficou muito grande, ficou cada vez mais forte a raiva dele. Página 165, ainda é a interpretação do relato pessoal. Número 9. Numere os parágrafos do texto. Então, na frente de cada parágrafo do texto, nós vamos colocar a sequência numérica. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, esse texto ele tem 6 parágrafos. Letra A. Escreva o número dos parágrafos que relatam o fato acontecido com o menino. No parágrafo 4 e 5, o menino está contando o que aconteceu com ele. Outro dia um monstro cresceu dentro de mim, quando minha mãe me mandou eu parar de jogar videogame. Naquele momento a raiva cresceu, cresceu, cresceu tanto que eu respondi para ela. Meu irmão veio conversar comigo e aos poucos a coisa ruim foi diminuindo. Pedi desculpas para minha mãe e o sentimento desapareceu. Fiquei aliviado. Então, no parágrafo 4 e 5 que o menino está contando o que aconteceu. Exercício 10. O autor dá ideias para não deixar os sentimentos ruins tomarem conta de nós. Marque um X na ideia de que para você é a melhor. Você vai escolher qual dessas ideias é a melhor quando a gente está com um sentimento ruim e a gente quer se livrar dele. Essa resposta é pessoal, então você vai colocar o que você acha. Letra B. Que outra sugestão você daria para esses sentimentos não crescerem dentro de nós? Então, além dessas ideias que estão aqui, qual outra que você acha que é muito legal para espantar os sentimentos ruins? Pode escrever aqui na apostila. Exercício 11. O texto que você leu é um relato pessoal. O menino conta um fato acontecido com ele mesmo, um relato pessoal. Ele está contando uma história que aconteceu com ele. Para saber como o texto está organizado, ligue os dados. Quem está contando o fato é o próprio autor, é o menino. Quando aconteceu,
No passado, ele está contando uma coisa que já aconteceu. O que aconteceu? Ele teve um momento de raiva. Onde provavelmente aconteceu? Na casa do menino. Copie uma palavra do texto que mostra que é o menino que conta o fato. Tem várias palavrinhas. Aqui eu coloquei a palavra meu e a palavra eu. Quando ele fala assim, que a mãe mandou eu desligar o videogame, a gente sabe que ele está falando dele. Ou quando aqui no quinto parágrafo ele fala meu irmão veio conversar comigo, a gente também sabe que ele está se referindo a ele mesmo. Página 166. Copie uma expressão do texto que mostra que o fato já tinha acontecido há algum tempo e ficou na memória, na lembrança do menino. Quando a gente lê o texto, tem uma parte que o menino fala outro dia. Se ele está falando outro dia, é porque ele está contando uma coisa que já aconteceu, ele está lembrando. Letra D. Marque um X na afirmação que completa adequadamente a frase a seguir. Esse texto conta um fato vivido pelo menino. Número 12. Juntos, completem a frase a seguir para resumir o assunto do texto. Qual é a frase que poderia melhor resumir aqui o assunto do texto Monstros Dentro da Gente? O texto fala sobre sentimentos ruins que podem crescer como monstros dentro da gente. Hora de organizar o que estudamos. Antes disso, vamos ler esse pequeno parágrafo aqui. Quando uma pessoa fala de si mesma, contando fatos e experiências que realmente viveu, dizemos que ela está fazendo um relato pessoal. Agora sim, hora de organizar o que estudamos. Relato pessoal. Texto que narra fatos vividos pela própria pessoa que conta. Intenção. Qual é a intenção do relato pessoal? Registrar fatos guardados na memória. Como é a linguagem de um relato pessoal? Uso do eu para mostrar que quem vive o fato é quem conta. Geralmente os fatos são contados no tempo passado, são fatos que já aconteceram. Leitor. Quem se interessa a ler o relato pessoal são pessoas que gostam de ler sobre fatos reais. Essas foram as atividades do livro Apis. Terminando, é só mandar uma foto para o seu professor.